Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho do Criador, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todos os fiéis conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 2, versículos do 18 ao 29. Escrituras Desvendadas, com Renato Chagas. Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar a vocês sobre o botão Seja Membro. Esse botão foi disponibilizado pelo YouTube para que você possa se tornar membro do meu canal através de uma assinatura mensal que pode ser renovada ou não a qualquer momento. Basta você clicar no botão e escolher uma das opções de assinatura. Pronto, você se tornou um membro do meu canal. Com o valor arrecadado mensalmente, poderei comprar equipamentos e produzir mais conteúdos com melhor qualidade para sua visualização e aprendizado. Além disso, você terá benefício de conteúdos exclusivos que serão disponibilizados na aba Comunidade, onde teremos uma maior interação. Aos que não desejarem se tornar membros do meu canal, nada mudará. Poderão ter acesso aos vídeos normalmente, também na aba Comunidade, exceto aos conteúdos exclusivos para membros. Um forte abraço. Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Desvendadas. Eu sou Renato Chagas e hoje falarei sobre Carta a Tiatira. Satanás estava presente e ativo na Ásia Menor, atual Turquia, quando o Salvador enviou essas cartas aos fiéis. Ele tinha sinagoga em Esmirna e Filadélfia e um trono em Pérgamo. Em Tiatira, ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Para servir o Criador num ambiente cheio da influência do diabo,
O discípulo do Salvador teria que lutar e confiar no Criador, confiante da recompensa para os vencedores. A igreja em Tiatira, a cidade de Tiatira, estava situada no caminho entre Pérgamo e Sardes, atualmente chamada Aksar, que significa Castelo Branco. Na Turquia, Lídia, a primeira pessoa convertida por Paulo, pelo discípulo Paulo na Europa, era de Tiatira. A cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos, além de roupas, artigos de cerâmica, bronze e etc. Havia em Tiatira grupos organizados de artesãos e profissionais, semelhantes às associações profissionais de hoje, mas com elementos religiosos de influência pagã. Como as outras cidades da época, Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos aos falsos deuses Apolo, Tirimânios e Artemis, uma deusa chamada Diana pelos romanos, e um santuário a Cíbila, Sambate. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. O Filho do Criador. Esta expressão aparece somente aqui no livro de Apocalipse, Revelação. É comum na Nova Aliança, especialmente nos livros de João, como descrição do Salvador. Os servos fiéis são descritos também como filhos do Criador. Aqui, a expressão, obviamente, se refere ao Salvador. Olhos como chama de fogo. O Salvador tem olhos poderosos e penetrantes. Pés semelhantes ao bronze polido. Ele tem força para castigar e esmagar os seus inimigos. O Salvador conhecia e elogiava as qualidades boas dos servos fiéis em Tiatira. Obras, serviços, últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Os servos fiéis em Tiatira eram ativos. Ao invés de esfriar, eles se tornavam cada vez mais ativos no serviço do Criador. A fé que agrada ao Criador é a fé ativa, que se mostra pelas suas obras. Os servos do Criador devem ser sempre abundantes em obras, pois o Criador nos criou para boas obras. Amor. O princípio fundamental da vida do servo fiel é o amor. Faltava amor em Éfeso, mas o Salvador viu esta qualidade boa em Tiatira. Fé. Junto com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. As pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Há crentes e há incrédulos, e não pode existir comunhão entre os dois. Perseverança. O bom solo produz fruto com perseverança, uma qualidade frequentemente incluída nas características que definem os servos do Criador. A tribulação produz perseverança. O Salvador viu também problema nos servos em Tiatira. Ele fez uma crítica severa. Tenho, porém, contra ti. O problema principal dos servos em Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa. É possível que a mulher realmente chamasse Jezabel, mas também é provável que o Salvador tenha escolhido este nome por representar toda a maldade da mulher do rei Acabe no 9º século.
Ela teve uma influência terrível em Israel, conduzindo o povo à idolatria. A Jezabel de Tiatira, de maneira semelhante, seduzindo os servos às práticas de idolatria e prostituição ou imoralidade sexual, literalmente, ou impureza espiritual. Ela incentivou os servos do Criador a comerem coisas sacrificadas a ídolos, uma prática condenada que representa comunhão com os demônios. O problema dos servos foi a sua tolerância dessa falsa profetisa. O povo do Criador deve repreender e rejeitar falsos mestres. Os servos em Tiatira, possivelmente enfatizando o amor ao ponto de esquecer a pureza da doutrina, tolerava essa falsa mestra. Devemos sempre lembrar que a sabedoria do Criador é mais importante do que a paz com os homens. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. O Salvador é longânimo e paciente. Ele deu tempo suficiente para Jezabel se arrepender, mas ela não quis. Eis que a próstro de cama. Esta não é a cama da prostituição. Ela já se deitava naquela cama de livre e espontânea vontade, mas a cama da doença e do sofrimento. O Salvador forçaria esta mulher e seus cúmplices a se deitarem na cama da tribulação. Matarei os seus filhos. Pode ser que ele se refere literalmente aos filhos da profetisa, mas a palavra filho frequentemente se refere a pessoas que seguem o ensinamento ou o exemplo de alguém. Assim, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras que Abraão, e os filhos do diabo são aqueles que imitam as obras do diabo. Da mesma maneira, é possível que os filhos de Jezabel sejam aqueles que seguem os ensinamentos e praticam as obras dela. Se não se arrependerem, o Salvador mataria os malfeitores. Todas as igrejas conhecerão. O castigo do Criador tem vários propósitos. Um desses, obviamente, é o castigo dos culpados. Nesse caso, o Salvador prometeu matar as pessoas que praticavam a idolatria e a prostituição, caso não se arrependessem. Mas há um segundo motivo atrás desse castigo. A morte de alguns serviria de alerta para outros. Os servos entenderiam que o Salvador realmente sabe de tudo o que acontece e que ele julga retamente segundo as obras de cada um. Observamos a importância da disciplina para deter o pecado dos outros. Nós devemos aprender as lições do pecado, do passado, e considerar as consequências da desobediência. Na última parte dessa carta, o Salvador oferece encorajamento aos servos fiéis em Tiatira. O encorajamento aos demais de Tiatira, ele já falou sobre os filhos de Jezabel. Agora ele encoraja os outros, os discípulos fiéis, que não aceitam a doutrina dela e não participam do conhecimento das coisas profundas de Satanás. Algumas pessoas não buscavam as profundezas do Criador, pois queriam conhecer as profundezas do diabo. Pode ser uma referência à busca de conhecimento profundo, mas não há revelação da palavra do Criador, típica dos gnósticos. Outra carga não jogarei. Manter a pureza no meio da influência negativa em Tiatira e sob pressão de falsos ensinamentos, como de Jezabel, já seria difícil. O Salvador não exigiria mais do que isso. Ele não permite que seus servos sejam tentados
além das suas forças. Ao vencedor, o vencedor é aquele que guarda as obras do Salvador até o fim. Novamente, ele destaca a necessidade da perseverança, mesmo quando enfrentamos tribulações. Autoridade sobre as nações. Os servos fiéis perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos deste mundo, até do poder do governo. Mas os vencedores dominariam sobre as nações com o poder do ungido do Criador. O Salvador daria aos fiéis o privilégio de participarem deste vitorioso reino messiânico. A estrela da manhã. O Salvador é a estrela da manhã. Qual maior recompensa para o vencedor do que chegar ao eterno dia iluminado para sempre pela luz do Salvador? Quem tem ouvidos, ouça. Como nas outras cartas, o Salvador encerra esta carta com um apelo aos ouvintes. Preste atenção. O Salvador vê tudo e faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Criador. Para os que insistem em servir ao diabo, ele promete tribulação e morte. Para os discípulos dele, ele promete o dia de sua presença e o privilégio de reinar com ele sobre os inimigos. Onde você estiver, que o Pai Eterno te proteja, te guarde e te abençoe grandiosamente. Escrituras Desvendadas com Renato Chagas. Inscreva-se.